Olá, estamos de volta com o nosso devocional de inteligência biblicamente emocional e já no quarto pilar, né? Perseverando aí. Estamos falando sobre a empatia, a habilidade de entender e cooperar nas emoções de outras pessoas. Esse já é o nosso segundo devocional sobre a empatia e estamos memorizando Filipenses 2:2. Vamos lá? Vamos recordar? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu acho tão bacana esse versículo, porque se eu pudesse fazer um sinal para esse versículo, ou algo que me vem à mente, é o sinal de igual, né? Ah, como Deus espera que realmente sejamos uma só coisa, um só, uma unidade na diversidade, né? Ele não espera que nós sejamos iguais, né? No que nas nossas realidades, mas ele espera que possamos ser iguais no sentido de nos fazer um com o outro, né? E eu acho isso muito interessante porque é um grande desafio, mas representa muito fortemente o poder da empatia e como essa empatia é um poder requerido do cristão, né? Não apenas porque isso facilita os relacionamentos, mas porque a empatia ela é uma evidência de que o amor de Deus está agindo em nossas vidas. E pensando nisso, então, vamos memorizar esse versículo e pensar hoje no segundo tópico desse pilar, aprendendo a me colocar no lugar do outro. Estamos hoje no dia 20 já do nosso devocional e precisamos entender que o primeiro exercício de empatia é aprender a se colocar no lugar do outro, buscando perceber e experimentar cognitivamente as suas questões, sendo elas positivas ou negativas. E isso não é simples, porque muitas vezes, quando a gente não se identifica com o pensamento do outro, a gente não está disposto a se colocar no lugar dele, né? Então, precisamos deixar que a palavra de Deus nos trate, nos ensine, nos amadureça para lidar com o outro, com a empatia necessária e com a sabedoria que vem do alto. O olhar empático assume uma postura de aprendizado sobre o outro e não uma postura de julgamentos e rótulos. Olha como é diferente, né? Nós ficamos numa zona de conforto muito maior quando a gente escolhe essa postura de julgamento do outro. Mas o olhar empático requer uma postura de aprendizado. E isso só é possível com uma disposição de amar, né? Aquele que experimenta Cristo e o seu amor não ficará inerte ao seu próximo, né? Ao experimentar o amor de Cristo, nós passamos a enxergar o nosso próximo de uma forma mais latente. E o nosso desejo, então, de se importar, de compreender e de tolerar passa a ser maior, porque nós experimentamos isso com o nosso Salvador e passamos a querer experimentar também com o nosso próximo. Eu gostaria que você lesse 1 João 3, 14 a 18 e refletisse essas, essas reflexões que foram feitas aqui também dentro desse texto. Eu acho que o texto traz verdades muito profundas e enriquece muito mais essas reflexões feitas aqui. A empatia faz com que você saia da sua própria bolha e entre nas bolhas de outras pessoas. É um desafio
para nós sair da nossa zona de conforto. O segredo é colocar-se no lugar do outro. Cuidado, talvez doa, sim. E quando a gente pensa nisso, né, que colocar-se no lugar do outro é um desafio muito maior do que simplesmente mudar uma perspectiva, mas que talvez traga sofrimento, não tem como não pensar naquele que sofreu por nós, aquele que tomou o nosso lugar, tomou o meu lugar, aquele que se colocou no meu lugar, sofrendo por mim, né? O próprio Cristo, ao perceber o grau de empatia que ele assumiu por nós, passa a ser pequeno o nosso desafio de ser empáticos com o outro. 1 Pedro 2,21 nos diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele se colocou no meu lugar. Mais do que simplesmente sofrer junto comigo, ele sofreu o que eu deveria sofrer, né? E isso me dá esperança de que a empatia é muito mais profunda e muito mais real quando o cristianismo está enraizado no meu coração. Eu tenho a quem seguir, eu tenho o exemplo que se fez no meu lugar, eu tenho uma motivação maior. O Evangelho me dá isso. O Evangelho é Deus se colocando em meu lugar. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, diz Isaías 53:4. Cristo é o meu maior exemplo de empatia. E ao experimentar o poder do Evangelho diariamente, posso ver possível as migalhas disso em meus relacionamentos. Então, quando eu compreendo o poder da empatia daquele que se colocou no meu lugar, eu vejo que o que ele pede de mim ao me colocar no lugar do meu próximo ainda é pequeno, é como uma migalha e não parece tão difícil, porque ele fez algo muito mais difícil por mim. E eu quero finalizar com essa última reflexão: a honra e o valor ao meu próximo. Romanos 12:10 nos diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E eu acho interessante essa maneira como a Bíblia coloca, porque quando eu me coloco no lugar do meu próximo, eu estou considerando superior. Em que sentido? Eu estou humildemente deixando de considerar a minha própria perspectiva para encarar do ponto de vista daquela pessoa e valorizar o que pode ser avaliado como importante para aquela pessoa naquele momento. Então, essa demonstração de amor quebra as barreiras no relacionamento e transforma a maneira de lidarmos uns com os outros. E isso é uma forma de honrar, porque uma vez que eu me coloco no lugar do meu próximo e deixo de valorizar mais o meu ponto de vista do que o ponto de vista daquela pessoa, eu estou agindo humildemente. E eu estou, sim, preferindo o meu próximo. Estou amando com cordialidade. Eu estou me despindo da minha arrogância. Então, por isso Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que desafio isso! Um desafio que não é tão desafiador depois que encaramos o milagre do Evangelho, mas que continua sendo, né, algo difícil para nós.
Então, por isso precisamos ser impactados pelo Evangelho, precisamos ser tocados por ele diariamente. E por isso precisamos continuar sendo treinados na visão bíblica. Eu quero terminar com essa reflexão, com esse desabafo aqui, e essas 3 perguntinhas para a gente escrever. Que lições você pode tirar de 1 João 3, de 14 a 18, que podem ser aplicadas ao contexto da empatia? Então, a gente tem um momento de ler, né? 1 João 3, 14 a 18. Leia e tente perceber como a empatia está presente nesse texto. Como o Evangelho nos motiva a empatia com o nosso próximo? Ao observar como Cristo se coloca em nosso lugar, que motivação você percebe, né? Disso acontecendo na sua própria vida. Por que colocar-me no lugar do meu próximo é uma forma de honrá-lo e valorizá-lo? Então, lembrando de Romanos 12:10, pense nisso e como isso muda, então, as relações afetivas. Lembre-se também de Filipenses 2:3. Vamos finalizar com uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a não amar apenas de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade, a olhar para o nosso próximo com uma postura de aprendizado e não uma postura de julgamento. Senhor, eu clamo a Ti que durante esse devocional, o Senhor possa realmente chegar aos quartos profundos do nosso coração, que encaram os relacionamentos com uma postura de julgamento. Ó Deus, isso é tão terrível. Não apenas do ponto de vista de quando nos sentimos julgados pelos outros, mas o fato de julgar aos outros nos coloca numa postura tão arrogante e tão longe do que o Evangelho nos ensina. E eu te peço, Senhor, que o Evangelho atinja esses quartos escuros, que a luz do teu Evangelho, a humildade que o Senhor nos ensina, chegue aonde nós não estamos conseguindo viver a tua palavra. Estamos tateando, estamos como cegos, tentando sobreviver nesses quartos escuros, mas que a luz do teu Evangelho ilumine os nossos olhos, ó Deus, e nos faça enxergar de acordo com a tua palavra. Que o Senhor encha o nosso coração de humildade, esvazie-nos de nós mesmos e nos faça perceber a grandiosidade de honrar ao nosso próximo como uma evidência do teu amor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo devocional para você.